da eleição, tem uma Tem o novidade Aécio. aí. Tem uma novidade, essa novidade. O Aécio Neves, que foi candidato a presidente duas vezes ou uma vez, né? Foi 2000 foi em 2016 contra Dilma. É isso, meu Deus, eu já estou trocando as bolas. Você teve Dilma se elegendo em 2010, depois ela se reelegendo em 2014. 2014, o Aécio foi o candidato do PSDB, aquele partido dos tucanos. Tucano perdeu as asas, porque depois disso o partido se esvaziou, nunca mais ganhou eleição, e hoje é um minúsculo partido. Mas o Aécio enfrentou a Dilma no segundo turno, e foi uma eleição apertada para Dilma. A primeira tinha sido folgada, a segunda foi apertada, mas Dilma se reelegeu. E o Aécio, que hoje é o presidente do PSDB, é também deputado federal, já foi governador de Minas duas vezes. Na condição de presidente do PSDB, ele fez um convite para quem? Para o nosso Ciro Gomes, que no momento é candidato do PSDB ao governo no Ceará, para o Cid largar essa ideia de se candidatar ao governo do Ceará, que ele também já governou o Ceará, e se candidatar pela quinta vez a presidente da República. Porque o Ciro já foi candidato quatro vezes, perdeu todas as quatro. Mas está aí uma pessoa que gosta de ser candidato, é o Ciro. E aí vamos ver o que é que Aécio disse para o Ciro e depois o que o Ciro disse para o Aécio. Se o Ciro vier a ser candidato, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que os compromissos dele com o Ceará já avançaram muito. Vai ocupar algum espaço, vai chamar a atenção. Ele é uma pessoa que tem o recall de quatro campanhas, é um candidato conhecido. Solta aí o Aécio fazendo o convite. Mas, agradeço a manifestação do governador Ciro Gomes, que o Brasil inteiro conhece. O Brasil é muito maior do que a soma de Lula e Bolsonaro. A partir desse momento, o PSDB oferece ao debate nacional a figura qualificadíssima, preparada e corajosa de Ciro Gomes. Obrigado. E aí, qual foi a resposta do Ciro? Bom, eu recebo com muita honra e alguma surpresa, não é? Mas muita honra e alegria, essa convocação daquele que já foi o meu partido, que eu ajudei a fundar e ao qual eu volto nesse momento duro da vida brasileira. Como disse o presidente Aécio, eu estou construindo, até o presente momento, por um imperativo meu de dever com a minha comunidade, com o estado que me deu origem, que é o estado do Ceará, uma alternativa, né, ao governo do estado lá. Entretanto, um apelo, uma lembrança ou uma convocação como essa que me foi feita agora, não pode ser considerada apenas um agrado ao meu já sofrido coração. Há que ser uma convocação a ser amadurecida. Eu só não descarto imediatamente esse honroso convite por uma circunstância, aquilo que o presidente Aécio falou. Nosso país está vivendo talvez um dos piores momentos da sua história moderna. Eu não falo isso por qualquer tipo de hipérbole, metáfora ou figura de linguagem. A economia brasileira já 40% estão na informalidade. Se você juntar tudo isso com a notícia generalizada de corrupção, em que não faltam elementos absolutamente constrangedores alcançando, e eu espero que tudo isso seja esclarecido sem o prêmio da impunidade, alcançando figuras altas da República Brasileira, inclusive na Suprema Corte do país, isso está explodindo no imaginário popular como uma descrença quase total na democracia. Pronto. Aí, se o Ciro vier candidato a presidente da República, eu desconfio que não virá, mas eu também erro, como todos nós erramos. Eu acho que ele já foi muito longe na aliança que ele montou lá no Ceará para se eleger governador. E está eleito com o bolsonarismo lá. Não, o bolsonarismo apoiando Está ele e tudo. aliado com o bolsonarismo. Está aliado com o André Fernandes e com ele o vir, bolsonarismo. ele vir para candidato a presidente, depois já disputou quatro vezes, sabe que principalmente num país polarizado como está o nosso,
ele vai ter muito poucas chances de se eleger presidente. Mas aí entra o problema também de emoção, dessa coisa. E ele não perdoa o Lula, ele culpa o Lula por nunca ter conseguido se eleger presidente da República. Ele culpa o Lula porque ele acha que em algumas das eleições presidenciais que ele disputou, com o Lula impossibilitado de disputá-las, seja porque estava preso, seja porque já tinha sido reeleito, aquela coisa toda, o Lula deveria ter apoiado a candidatura dele, e não apoiou, e o PT também não apoiou. Então, sabe-se lá o que se passa dentro da cabeça, do coração de uma pessoa. É muito difícil. Então, mas eu acho que o objetivo dele, de fato, é tentar se eleger governador do Ceará este ano. É como se fosse também para ele um recomeço. Ele já governou o Ceará. Ele já se candidatou tantas vezes a presidente da República. Da última vez disse: olha, é minha última vez. Se fosse a última vez mesmo, ele teria dito a Aécio: olha, Aécio, agradeço, estou honrado. Olha, você não sabe como eu vou dormir feliz com o seu reconhecimento. Mas eu tenho compromissos no meu Estado e eu vou respeitar esses compromissos que eu já assumi. Mas, sendo apenas candidato ao governo do Ceará ou caindo na tentação de ser mais uma vez candidato a presidente da República, o Ciro virá como veio na maioria das 4 vezes que ele disputou a presidência, pela direita. Não é? Não é pela esquerda. Ele sabe que ele não é o candidato da esquerda. E ele sabe que ele não é de esquerda. Ele, em algum momento ali dessas 4 disputas que já travou para presidente, ele quis se apresentar assim como pelo menos um cara de centro-esquerda. De centro-esquerda. Não deu certo. Além do mais, o Ciro é demasiadamente, eu digo, temperamental. Pelo menos das 4 vezes que ele disputou a presidência da República, 2 ele perdeu, começou a despencar nas pesquisas onde ele aparecia bem, por erros que ele cometeu de campanha. Uma vez na Bahia, quando dando uma entrevista como candidato, um eleitor perguntou alguma coisa a ele e ele resolveu chamar o eleitor de burro. De burro. As pesquisas seguintes mostraram ele caindo, caindo, caindo. A outra vez, foi numa outra eleição, perguntaram ao Ciro lá sobre qual seria o papel da mulher dele, na época, a atriz Patrícia Pilar, na campanha dele, Ciro para presidente. Aí o Ciro resolveu fazer uma piadinha, uma gracinha. Não, o papel dela na minha campanha é dormir comigo. Mas o mundo desabou. O mundo desabou, ele foi obrigado a pedir desculpa e não adiantou pedir desculpa. Não adiantou pedir desculpa. Ele foi desinfetado daquela eleição por conta disso. Então, Ele atacou eleitor e ele também, né, falou chamou o eleitor de burro, mulher, né, da ex-mulher, a Patrícia Pilar. E a mulher dele na época, Patrícia Pilar, grande atriz da Globo. E ele resolveu fazer uma brincadeira, não foi talvez por maldade dele, nem por excesso de machismo dele, porque foi no final de uma entrevista dada em São Paulo, quando até a turma dele estava comemorando, o pessoal que fazia campanha dele estava comemorando, que ele não tinha dito nenhuma besteira. Tinha se saído muito bem na entrevista coletiva. Aí, quando termina, um repórter fala: a última pergunta aí, e a Patrícia Pilar? Qual é que vai ser o papel dela na sua campanha? E ele já se levantando, pegando as coisas ali da mesa, os papéis e tudo. Ah, não, o papel dela é dormir comigo. Meu Deus. Despencou. Aí não teve jeito. Ele já apoiou Lula, da primeira vez que ele mesmo concorreu com Lula e virou até ministro de Lula. E das outras vezes ele sempre dá um jeito de tentar no segundo turno se manter à parte. Uma vez disse que é para Paris, a outra vez, com muita má vontade, e foi nessa última de 2022, deu um apoio puramente formal à candidatura Lula. Não gravou nenhum depoimento pedindo votos para Lula no segundo turno.
E aí, dessa segunda vez, eu não sei para onde ele foi, se foi para Paris novamente ou para algum outro lugar. Mas, enfim, eu não acredito que ele será candidato a presidente. Vai agradecer, como já agradeceu o convite do Aécio. O Aécio jogou a bomba para ele. Por que o Aécio não bateu no peito? Foi ele o candidato. Não, porque o Aécio, veja, também ele está no papel dele de presidente do PSDB. Ninguém dá mais a mínima para PSDB. O próprio Kassab, lá em São Paulo, que é o presidente do PSD, tomou todos os deputados estaduais que podia tomar e prefeitos que restavam ao PSDB. Então, o Aécio tem de criar aí algum factoide para ficar diante das câmaras, para que as pessoas comentem, para que o partido seja relembrado. O Aécio, sim, esse está conversando em Minas Gerais. Volto a lembrar, Aécio governou Minas Gerais 2 vezes, com boa aceitação. E ele está conversando agora com Rodrigo Pacheco, foi presidente do Senado, será o candidato do Lula ao governo de Minas Gerais. E o Pacheco está tentando trazer o PSDB, pelo menos em Minas Gerais, para o lado dele. E o Aécio deu uma entrevista essa semana também, no início da semana, admitindo que estava conversando e dizendo que tinha muito respeito, entendimento, aproximação com o Rodrigo e tudo, mas que não via por que deveria apressar essa aliança com o Rodrigo Pacheco. Porque tem tempo ainda, gente. Entendeu? Uma aliança como essa do PSDB com Rodrigo Pacheco em Minas Gerais para o governo, com o apoio de Lula, isso pode ser feito até maio, até abril. Abril não, a gente já está até final de junho, julho, que é o prazo das convenções partidárias, de você registrar chapas. Então essa pressa toda é coisa de jornalista e de político que tem que decidir o seu destino. E jornalista para poder ter o que comentar. Mas é isso. Mas